Neste nosso programa, nós estamos dando continuidade ao estudo da nova obra da autora espiritual Hermance do Faux, Um Terço da Vida, pela mediunidade de Vanderlei Oliveira. Hermance do Faux traz agora em março deste ano um livro abordando sobre o nosso período de sono e emancipação da alma. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais desta obra, vocês podem pegar a degustação do livro no site da Editora do Faux, www.editoradofaux.com.br. E ainda, se quiserem conhecer mais esta obra, entrem no site da Rádio Boa Nova para que vocês possam ouvir o nosso programa, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 15 horas. Nós estamos, Vanderlei e eu, estudando esta obra desde fevereiro, já tendo abordado diversos capítulos nos estudos do nosso programa. Então vocês ficam convidados para estar conosco também nestes programas na grade offline da Rádio Boa Nova. E aí, Vanderlei, tudo bem? Tudo bem, um grande abraço a todos. A gente já estava com saudade da obra da Hermance, né? A última eu acho que foi Emoções que Curam. Não, Jesus, a inspiração das relações luminosas no início do ano passado. No início do ano passado, mas a gente sente falta mesmo. Toda vez que ela lança um livro, que ela nos traz uma obra, a gente já fica assim, meu Deus, é muito que esse Espírito oferece pra gente. E fica querendo mais também, porque oferece tanta coisa boa, oferece tanta orientação, né? Os amantes aí de Hermance do Faux sabem do que eu estou falando. Muito bem, hoje nós vamos estar estudando, Vanderlei, o capítulo 8 da obra, que é a respeito de arrecadar trabalhadores para o Hospital Esperança, né? Habilitar espíritos encarnados que durante o desdobramento do sono procuram o Hospital Esperança. Nessa obra, Hermance do Faux esclarece que desde que as primeiras notícias desse hospital vieram alguns anos atrás, criou-se um interesse muito grande pelos espíritas encarnados em estar se agregando durante o período do sono às equipes de trabalho do Hospital Esperança. Mas a Hermance comenta aqui que existe uma ideia distorcida que nós encarnados alimentamos de condições de trabalho no plano espiritual, Vanderlei. E ela comenta que no hospital a Maria Modesto Cravo criou um grupo de recrutamento e seleção para poder entrevistar essas pessoas que querem trabalhar lá. E hoje no nosso programa nós vamos discutir duas entrevistas que são feitas lá com essa finalidade. E só para lembrar, já foi dito até num dos outros programas que nós gravamos para Boa Nova, sobre o livro Um Terço da Vida, que alguns livros, como Tormentos da Obsessão, do Divaldo Franco, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, depois Lírios de Esperança, de Hermance do Faux, pela minha mediunidade, despertaram um interesse muito grande da comunidade espírita de saber mais detalhes sobre o Hospital Esperança, fundado por Eurípides Bassanufo, onde trabalha o Dr. Inácio, Dona Maria Modesto Cravo e vários espíritos ligados ao coração do Cristo. E se tornou quase como um nosso lar, né? Um novo nosso lar dos espíritas, porque quando saiu o Nosso Lar de André Luiz, uma cultura muito forte, Nosso Lar e Umbral, tomou conta da mentalidade espírita, como se esses dois lugares tomassem o lugar do céu e do inferno na mente humana. Com os esclarecimentos e com o tempo, nós vamos vendo que tem muitas colônias, muitas cidades, muitas, milhões, bilhões de colônias e cidades, tantas quantas são as que tem aqui no mundo físico, tem do lado de lá e mais ainda. Então, o Hospital Esperança foi mais um desses lugares relatado pelos espíritos que fez com que os espíritas se tomassem de uma curiosidade muito grande e começaram a pedir aos seus mentores, seus amigos espirituais durante a noite fora do corpo para levar lá. E isso começou a gerar um tumulto. Outros descobriram, não sei como é que chegava lá e toda noite quero falar com o Dr. Inácio, quero falar com a Dona Modesta, quero conhecer Eurípides e virou essa coisa de
uma procura a tal ponto que eles tiveram que se reorganizar na recepção do hospital para fazer um trabalho para esses que iam durante a noite conhecer o hospital. Conhecer o hospital, conhecer as entidades, né? Enfim. Esses que iam. Esses que iam. Que ficavam lá na porta. Tiveram que derrubar a parede. Eu, por exemplo. É tipo aquelas recepção que a gente tem nos postos, né, de saúde aqui, tiveram que aumentar, pôr uma recepção enorme, com senha para entrar, para conversar, para tudo. Muito bom. Então, assim, nós vamos ver aqui no programa hoje 2 casos de 2 entrevistas que são realizadas com essa finalidade de registrar trabalhadores. No início gerou problema e tumulto, aí com o tempo converteu-se no benefício. Os próprios trabalhadores do hospital viraram e falaram, olha, se está tendo essa demanda, vamos arrumar serviço para esse povo. Muito bem, mas as coisas não são tão fáceis simples, assim, arrumar o que nós vamos ver aqui. Trabalho no Hospital Esperança não está fácil não, tá igual aqui no Brasil. Tá difícil. Vamos lá. Certa noite, nós acompanhamos algumas das entrevistas realizadas no trabalho de recrutamento. Na sala, a jovem Senira, auxiliar direta nos compromissos do Dr. Fernando, foi destacada por ele para uma avaliação sobre os doadores de ectoplasma, para serviços que estavam sob sua responsabilidade nas câmaras de revitalização do subsolo. A jovem Senira, também médica, com grande experiência nos trabalhos da Câmara, dialogava com Ernesto em uma sala que parecia muito próxima aos ambientes de atendimento fraterno. Boa noite, meu irmão. Meu nome é Senira e vou entrevistá-lo para o serviço de cooperação na doação de energia. Boa noite, Senira. Tenho boa experiência doutrinária com essa atividade e amo o Hospital Esperança. Por que o senhor tem esse amor para com a nossa casa? Acredito que todo espírita imagine ser este o lugar ideal para ficar após o desencarne. O que é ideal no seu conceito? Ter um lugar para trabalhar e que esteja bem distante das regiões inferiores. O senhor consegue se lembrar de ter participado da apresentação de audiovisual do nosso hospital, não é mesmo? Sim, por 2 vezes. Encantei-me com a organização. 2 vezes é o que o senhor se lembra, mas foram muito mais vezes. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei? Sim. Nessa obra, a gente se depara com essa realidade das pessoas não se lembrarem das inúmeras vezes que vão em lugares, que conversam, que falam. Por que isso, Vanderlei? Isso é muito interessante no livro da Hermance, né? A gente não vê falar disso no nosso meio espírita com os conteúdos que a gente já tem de informação sobre emancipação da alma. Eu posso ir lá assistir uma aula, por exemplo, sobre física quântica. Ok. E na noite seguinte conversar com uma pessoa e falar que gostaria muito de frequentar uma aula como essa. Pode haver um apagar de memória dessa lembrança. E isso é natural? E isso é muito comum. Ah, então tá bom. No livro a irmã se vai mostrar o caso de um dirigente que ia incomodar bastante lá na porta do Hospital Esperança toda noite. Uma pessoa... E ele não se lembrava? E ele voltava e o pessoal falava com ele assim, mas o senhor esteve aqui já quantas vezes querendo falar com o Eurípides? Eu falei, não, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, você está enganado. Ele não lembrava de nada. Entendi. Ele se perdia muito facilmente nessas lembranças, porque isso vai depender muito também das necessidades e conquista da pessoa. É isso que eu ia te perguntar. Tem a ver com a conquista, então? Tem a ver com a conquista e tem a ver com a necessidade. Algumas vezes, quando ele volta para o corpo, apaga completamente a lembrança do que aconteceu durante a noite. Então, isso é um episódio muito interessante, que mostra pra gente que quem guarda consciência dos lugares no plano espiritual é alguém que está desenvolvendo muito essa habilidade de sair do corpo. E ter consciência do que fez. E ter consciência do que fez para lá, quando estiver fora do corpo, e para aqui, na hora que volta. Na hora que volta. Então, isso é conquista. Muito bem. É então, vamos seguir aqui. Mas eu vim assim tantas vezes, eu nem me lembrava.
É natural esse esquecimento nas noites anteriores, mas o senhor se recorda dos esclarecimentos oferecidos no vídeo sobre os serviços no subsolo? Sim, foi o que mais me chamou a atenção. Então, o senhor deve se sentir preparado para a tarefa desse porte, não é? Acredito que sim. Sou palestrante espírita na Bahia há mais de 20 anos. Tenho 3 reuniões semanais no Centro Espírita e adoro os trabalhos de distribuição de sopa. Qual a sua vivência com a doação de energias? Sou passista em uma dessas reuniões e já faço essa tarefa há 5 anos. Muito bom! Em sua vivência com os trabalhos do passe, o senhor já se sentiu alguma vez em defasagem de energias em função das necessidades que a pessoa que toma o passe tinha? Sim, senti várias vezes. Em alguma dessas vezes o senhor se sentiu mal? Sim, em 2 ou 3 experiências dessas eu me senti muito mal. Parecia que a vida ia acabar. Fiquei mentalmente atordoado uns 3 dias e sentindo uma bambeza incontrolável. Cheguei a consultar um médico que me orientou exames detalhados sobre pressão arterial e vários laboratoriais, mas não diagnosticaram nada. E a que conclusão o senhor chegou com o que aconteceu? Fui informado por amigos do Centro Espírita que havia um obsessor das pessoas que eu auxiliei querendo me prejudicar pela ajuda que prestei a elas. Vamos dar uma paradinha aqui, Vanderlei? Vamos. Olha bem que interessante. Passou mal na tarefa, fez muito mal pelo que ele apresenta aqui. Fez exames, não teve diagnóstico, a causa é espiritual. Espiritual, é o que ele explica aqui, a entidade explica aí no final. Ele ajudou pessoas com o passe e os desencarnados que não gostaram dessa ajuda partiram para cima dele. Pois é, mas ela comenta mais à frente, antecipando um pouco a isso aí, que não foi só por isso. Por que tudo que a gente não tem explicação é causa dos espíritos? Sim, a gente tem que... Uma tendência nossa? É, uma tendência, né? E ele tinha essa mania, né? De explicar tudo dessa maneira. Era dirigente, via tudo pelo lado da abordagem do espiritual. Excesso, Muito bom. Aí agora nós vamos continuar o papo aqui, né? A doutora pergunta para ele assim, e as outras 2 vezes, o que aconteceu quando o senhor passou mal? Das 2, 3 vezes, as outras o que foi? Foi a mesma coisa. Na terceira vez, foi tão intenso que tive que abandonar a cabine de passes. Muito bem, senhor. Eu tenho aqui na minha mesa o relato do seu protetor espiritual a respeito desses 3 episódios. Mesmo? Sobre esses 3 casos? Sim, sobre esses 3 casos e outros tantos mais. Eu poderia saber o que ele registrou? Claro que sim. O senhor é fumante, não é? Sou sim. Infelizmente, ainda não consegui vencer isso, mas no dia da tarefa do passe, evito e não fumo nem um cigarro sequer. Seu mentor registrou aqui que, em 3 ocasiões, o senhor resolveu abandonar esse cuidado e fumou o dia todo. É verdade, mas foram só essas 3 vezes que isso aconteceu. E coincidentemente, foram as 3 vezes em que o senhor passou mais mal. Ele mesmo não relacionou, né? E foi por conta dessa atitude dele que ele teve durante a tarefa do passe um mal-estar, mas está aí. Isso a gente costuma fazer mesmo. Passa desapercebida as causas, né, das nossas aflições. Uma coisa que a gente aprendeu em mediunidade, né, e que é bastante generalizado, né, claro que tem suas exceções, mas é bem amplo, é que aquele passar mal depois de reunião mediúnica tem muito a ver com o preparo que você faz durante o seu dia. Nossa, para que importante, Vanderlei. Para o dia da reunião. Né? Aquele preparo que a gente recebe a orientação de André Luiz, né? De já dormir na noite anterior fazendo uma oração,
de acordar com cuidado, de cuidar da alimentação, enfim, todo aquele preparo mental, espiritual e físico do dia da tarefa mediúnica, que faz uma enorme diferença na hora do trabalho lá à noite. Quando ele não é bem feito, ele é a causa da grande maioria daquele mal-estar que a pessoa sente depois da reunião. Tem gente que vai embora passando mal. Nossa, esse atendimento foi muito pesado, eu acho que a entidade ainda está comigo. Pode até ser, mas isso só acontece porque o seu preparo não te ajudou. Você não cuidou direitinho. Se você tivesse cuidado direitinho, mesmo que você levasse alguma coisa da tarefa depois da reunião, os amigos espirituais providenciariam para você não ter compromisso com isso depois, a menos que fosse uma coisa planejada, extremamente necessária, previamente combinado com você e com eles. Ó, você vai participar, vai ajudar o espírito na reunião, ainda vai para casa ruim, para durante a noite a gente acabar de assistir ele e você, fora do corpo. Aí é uma combinação, mas fora isso, a grande maioria dos médiuns que passam mal depois da reunião, do tipo, nossa, trabalhei muito hoje, tem nada a ver. Vai para casa arrastado. Nada a ver. Trabalhou muito não, pode ter trabalhado muito, mas não arrumou o seu preparo direito para esse trabalho. Isso é que causa essas dificuldades aí. Muito bom. Então vamos lá, né? Continuar aqui, que tem muitas coisas interessantes por aqui. Muita coisa, né? Muito detalhe. O senhor acha justo atribuir à doação energética e à obsessão o mal-estar que sentiu? Perguntou a médica que realizava a entrevista em um tom bem formal. A senhora tem razão. No que está querendo dizer, parece-me que... Bem, não sei, não é? Respondeu meio sem graça. E o que o senhor acha que eu estou querendo dizer? Essa médica, ela é danada, hein, Vanderlei? Inteligente. Que eu não sirvo para o trabalho de doação, não é isso? Só porque eu fumo? É isso que a senhora quer dizer? O senhor está enganado. Toda colaboração realizada em nome do amor é muito bem-vinda. Entretanto, os pacientes que vão receber uma doação energética não podem ser afetados por uma energia que lhes agrave o quadro tóxico em que já se encontram. Aí ela já está fazendo referência ao trabalho dele no Hospital Esperança como doador de ectoplasma. Ao qual ele seria recrutado nessa entrevista. Que é o que ele está oferecendo fazer, né? Ela está dando esse esclarecimento. Quer dizer, ele lá com todos esses anos de direção e de experiência, talvez possa ter um problema aí por conta do fumo, né? Exatamente. Aí ela ainda esclarece. Em verdade, o que eu quero dizer é que em condições como a sua, a colaboração terá que ser algo com data específica. O senhor poderá vir a fazer doações nas noites que coincidem com seu preparo para o dia do passe. Só existe um problema a transpor. Quer dizer, naquele dia do passe, ele vai estar sem fumo durante o sem dia. Fumo, então a atividade dele à noite seria ideal nessa noite. Exatamente. E qual seria o problema a transpor? O senhor só fuma no dia seguinte à tarefa ou mantém o uso do cigarro após a reunião? Você tá rindo, né, Vanderlei? Eu gosto dessas coisas. Você gosta de um atrapalhado, quando né, os Vanderlei? espíritos atrapalham o trem todo, eu adoro. Que aí fica mais humano, mais perto da gente. Assim que eu chego do centro, eu estou com tanta ansiedade, uma necessidade tão grande, fumo um maço, que antes de dormir eu fumo quase todo o maço. Do contrário, eu nem durmo. Quer dizer, já apareceu um problema aí para ele poder sair do corpo mesmo no dia do passe, né? E ir trabalhar no Hospital Esperança. Vamos ver como é que vai resolver isso aí. Trem tá complicando. Acho que ele não vai conseguir o emprego, não. Tá complicando, Acho que ele não vai conseguir, não. Como fazer então para efetuar a sua colaboração nos serviços? Que noite podemos contar com o senhor sem o cigarro por pelo menos 24 horas? Puxa. Eu não achei que as coisas aqui na vida espiritual tivessem o mesmo rigor da matéria. Olha a visão, Vanderlei. E como o senhor se sente por ver que essa realidade é esta aqui no plano espiritual?
Confesso que estou um pouco decepcionado. Não seja por isso. O senhor quer mesmo trabalhar? Vamos ver aí como é que continua isso no próximo bloco, né, pessoal? Vamos lá. Pode parar e começar, pra gente acabar logo, Bom, retomando a história aí do Ernesto, a médica pergunta: o senhor quer mesmo trabalhar? Claro, eu estou totalmente disposto. Temos então um serviço que não exigirá do senhor tanto esforço. Nosso setor de faxina nas enfermarias está repleto de vagas. Já tô rindo. Não lembrava dessas coisas não, viu, gente? Quando a gente psicografa lá, eu lembro, mas depois... Você esquece. Esqueço. O meu papel é lembrar e trazer para você assim, rir, né? É muito engraçada essa história. Eu fico rindo enquanto os espíritos vão escrevendo as coisas. Então vamos lá. No nosso setor de faxina nas enfermarias está repleto de vagas. Ou, se o senhor decidir, pode simplesmente evitar o fumo após a reunião de passe e adiar o consumo do cigarro para o dia seguinte. Podemos aceitá-lo nessas condições para que no futuro avance em outras melhorias com relação a este assunto. Eu, palestrante de tantos anos, fazer faxina numa enfermaria? Puxa. Senhor Ernesto, eu tenho 27 anos que eu desencarnei. Sou médica assistente neste hospital e estou há 4 anos trabalhando com o Dr. Fernando e nem sou espírita. Adoro ser útil e tenho 2 plantões semanais com a pá e a vassoura nas mãos, porque tem faltado colaboradores neste setor aqui no subsolo. Puxa. O lugar é horripilante e muitos que começam a servir não suportam o fedor das matérias que saem de todos os poros dos assistidos. Outros nem sequer aguentam ouvir os gemidos angustiantes. Oferecer-lhe agora a participação em serviços de doação energética será colocar sob seus ombros um peso maior do que o senhor pode dar conta. Comece por outros caminhos e a vida organizará melhor a sua caminhada. A gente já acompanhou nesses desdobramentos fora do corpo, nesse lugar que a irmã está narrando, no Hospital Esperança, espírita muito vivido, que a hora que ouviu o uivo de entidades que estavam lá sendo atendidas ou presas, porque tem uma prisão no subsolo do Hospital Esperança, saía correndo, largava a vassoura, largava a pá e corria, não sabia para onde. Pior que às vezes corria para dentro do lugar que tinha gente pior. É um pavor. Tem que estar preparado, né, Vanderlei? Tem que estar pronto. Você vomita, você se sente mal, você é vampirizado. Então, entrar nas alas de subsolo do Hospital Esperança é a porta do inferno. Vanderlei, é interessante você comentar isso pelo seguinte: ele queria fazer a doação de ectoplasma, que deveria ser uma atividade num nível um pouco mais delicado da tarefa. E ela estava oferecendo a oportunidade da faxina, que mesmo sendo uma tarefa básica, já era difícil. Então, ele não sintonizou com essa verdade. É um absurdo, né? O espiritão da vida, das palestras, não sei o quê, como a gente com o nosso orgulho acha que aqui isso é muita coisa, e deu nisso aí. Mas para terminar a entrevista dele, a doutora pergunta para ele assim: o senhor gosta de alguma das entidades que o senhor conhece pelos livros mediúnicos e que trabalham aqui no nosso hospital? Amo Dona Modesta. Tinha que ser, né? Onde o senhor acha que ela passa a maior parte do seu tempo aqui neste hospital? Aqui no subsolo? Sim, senhor. E o senhor gostaria de cooperar na equipe dela? Adoraria. Então comece pela faxina. O senhor vai vê-la muitas vezes recolhendo dejetos no chão e agradecendo a Deus por poder transformar aquela matéria em remédio. A faxina em nossa casa de amor é serviço elevado e libertador, porque nos ensina a entender o valor daquilo que sobra do que é descartado.
Vou encaminhá-lo de retorno ao portal de entrada. Leve sua autorização de saída e pense no assunto. Olha bem para você ver a comentar. Eu não sei se ela narra aí, né, nesse trecho, mas não é simples assim pôr a vassoura e a pá na mão. Tem que fazer curso para faxineiro no Hospital Esperança, para saber qual matéria que ele tem que pôr em qual pote, o que é aquela matéria, o que ela pode fazer no próprio corpo espiritual dele que está mexendo. Então é uma química, é uma coisa de trabalho especializado, né, faxineiro no Hospital Esperança é engenheiro, meu. Já sai formado, né? Vanderlei, só para encerrar aqui a situação, o Ernesto, ele realmente não pega nenhuma tarefa nem outra, sai muito decepcionado da entrevista, provavelmente, pelo que a irmã se comenta, vai continuar frequentando, ouvindo os vídeos e querendo trabalhar dessa forma e sendo entrevistado outras vezes, até que ele se conscientize de tudo que foi falado aqui. Acontece com alguns casos de algumas pessoas espíritas, ou não também, né, que entram nesse ritmo, nesse rumo que como é que ele chama? Ernesto tomou, e chega num ponto que o cara começa a dar trabalho, ele não quer trabalhar, ele não aceita o que é dado a ele, e volta toda noite lá para pedir trabalho, porque às vezes esquece que na noite anterior já foi lá para poder pedir. Chega um ponto que é o caso daquele dirigente, que é alcoólatra inclusive, né, que é narrado mais no início do livro, ele simplesmente é barrado, impedido de entrar no hospital, fica lá azucrinando os outros, falando que coisa, como é que pode um Hospital do Cristo fechar a porta, então o negócio é complicado, gente. Ele fica bravo. Os espíritas dão muito trabalho no mundo espiritual, não morre não, fica dando trabalho aqui mesmo, tá bom.